E aí, galerita do Me Salva, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma aulinha aí sobre relações ecológicas, pessoal. E vamos detalhar melhor nessa aula, galera, as interespecíficas harmônicas, ou seja, relações entre espécies diferentes e interespecíficas e que não prejudicam aí quem está participando dessas relações, então harmônicas. Então todas as relações nós vamos falar nessa aula, ó, todas em azulzinho, todas interespecíficas e todas harmônicas, galera, todas que não prejudicam pelo menos não prejudicam nenhum dos indivíduos, né? A gente vai ver que pode beneficiar ou ser neutra. Então vamos começar. Olha só, pessoal. Começar a falar de mutualismo. É uma relação muito importante, pessoal, e ela tem uma característica própria, obviamente, que é a interdependência. Como assim, galera? Isso significa que os organismos que estão participando, ó, ambos se beneficiam, é mais, e, interdependência, e é uma relação obrigatória, pessoal. Obrigatória porque os indivíduos que participam dessa relação não sobreviveriam nas mesmas condições sem ela. Tá? Então tem um exemplo clássico, pessoal, que é do fungo aqui, ó, a gente tem um fungo representado em laranja, e aqui a gente tem uma alga representada em verde. Essa associação aqui, ela é chamada de líquen. Então o líquen é um exemplo de mutualismo aí entre fungos e algas. Tem outros exemplos de mutualismo bem conhecidos. Aqui o líquen, né? Também tem micorrizas. Micorriza é um tipo de relação aí entre fungos e raízes de plantas. Então, tanto os fungos como as plantas precisam. Nesse caso, os fungos aumentam a superfície de absorção das plantas e as plantas, através da fotossíntese, fornecem moléculas orgânicas para os fungos, que é o mesmo caso aqui das micorrizas. Os fungos aumentam aí a absorção e a alga fornece moléculas orgânicas para os fungos. Tem outros exemplos, por exemplo, de cupins e micro-organismos que vivem dentro deles, que ajudam o cupim a digerir a celulose que ele se alimenta. É o mesmo caso também que tem com grandes bovinos, aí, ruminantes, que também tem micro-organismos que ajudam eles a digerir. Ok? Só lembra que, às vezes, essa relação é chamada de simbiose. Mas já vou botar aqui, é diferente de simbiose, pessoal. Mutualismo. Simbiose, na verdade, é qualquer relação aí que vai ter entre duas espécies diferentes que são estreitamente relacionadas. Podem ser até relações harmônicas ou desarmônicas até. Né? Simbiose são espécies que vivem estreitamente relacionadas. Às vezes utilizam como sinônimo de mutualismo, mas isso está equivocado, tá bom? Mas presta atenção na questão, caso caia isso, né? Ver a contextualização que ela está fazendo, mas posso dizer para vocês que isso aqui está equivocado, tratar como sinônimo. Mutualismo é um tipo de simbiose. Então, vamos falar um pouco mais agora das outras. Olha só, pessoal, a gente tem a protocooperação. Percebam que na protocooperação, ambos os indivíduos vão se beneficiar também. Ok? Então, benefício para ambos. Para ambos. Mas, galera, diferente do mutualismo, a protocooperação ela é facultativa, digamos assim. Tanto que ela é chamada de mutualismo facultativo às vezes, porque esses organismos eles conseguem viver sem essa associação. Então beneficia ambos, mas não é obrigatória para a sobrevivência deles. Então um exemplo bem clássico é desse crustáceo aqui, o paguro. Esse animal ele pega conchas de outros organismos e usa para se proteger, então ele se desloca com elas. E às vezes ele coloca uma anêmona, ó, representada em roxo, em cima da concha, e daí ele se desloca com ela. Isso traz benefício para ambos. Ele ganha proteção por causa dos tentáculos aí da anêmona, que tem as células urticantes, e a anêmona aí pega alimentos dele e também, né, leva a dar uma volta aí. E também tem outro caso, que é do crocodilo e do pássaro palito. O pássaro palito retira restos de alimento e sanguessugas aí dos dentes do crocodilo, então ele ganha alimento e o crocodilo aí tem a sua higiene bucal realizada, né? Tem vários outros casos também, bem interessantes, né? Do peixe-palhaço e da anêmona. O peixe-palhaço ganha proteção lá vivendo na anêmona, lá, procurando o Nemo lá, o filme, e a anêmona recebe restos de alimento aí do peixe-palhaço também. Então tem vários casos de protocooperação. Ok, galera? Outro exemplo clássico também, só para não esquecer, o anu, às vezes as aves elas ficam comendo em cima dos bovídeos, dos bois, né, dos animais grandes, mamíferos grandes, elas ficam comendo os carrapatos. Outro exemplo de protocooperação,
a ave ganha alimento e o animal fica sem parasitas. Tranquilo? Agora vamos falar de um outro tipo, que é o comensalismo, galera. Comensalismo, perceba que tem uma diferença, ó. Antes ambos se beneficiavam no mutualismo e na protocooperação. Agora um vai se beneficiar e o outro não vai ser afetado. Então, só para dizer, ó, que apenas um se beneficia. O exemplo clássico aí tem a ver com a rêmora, que é esse peixinho verde aqui, ó, que fica fixado no tubarão. E aqui está o tubarão. E aqui em laranjinha está restos de alimento do tubarão. O que acontece? A rêmora fica fixa aí acompanhando o tubarão, e o tubarão come, e o que sobrar de comida a rêmora pega. Então é uma situação que beneficia a rêmora, o maisinho aqui seria para ela, e não afeta o tubarão, que estaria como zero. Exemplo clássico, tá? Outros exemplos também tem relação aí com abutres, ou urubus, né? E grandes mamíferos, como predadores, como leões, eles se alimentam aí de carne, e o que sobra, os urubus ali ficam na volta, os abutres ficam na volta, e quando termina eles vão lá se alimentar. Até as hienas também poderiam ser consideradas comensais dos tubarões, elas ficam ali esperando para pegar o que sobrou. Tranquilo, galera? Exemplo de comensalismo. Agora tem 3 casos que eu gostaria de falar para vocês, que também é mais e zero, e alguns livros aí consideram como subtipos de comensalismo. Vamos dar uma discutida neles. Primeiro é inquilinismo. A chave para entender o inquilinismo, pensa no nome inquilino, né, pessoal? Então a gente vai ter uma espécie inquilina, que nesse caso aqui eu estou representando por esse peixinho aqui, tá? O nome desse peixinho aqui é Fieraster, não comum. Fieraster. E ele vive dentro, ele é inquilino, ok? Do pepino do mar. Então aqui tem um pepino do mar. É um equinodermo, então são 2 espécies, né, interespecífica. E qual é a diferença do comensalismo? Normalmente eles podem até colocar como um subtipo de comensalismo, mas o inquilino ele está em busca de proteção, de abrigo, galera. E o comensal está relacionado com alimentação. Então aqui o inquilino está vivendo no interior da espécie que está tipo de hospedeira, mas ele não é um parasita, tá? Tranquilo isso? Estão buscando abrigo, sem causar prejuízo para o pepino que não está sendo afetado. Aí, seguindo, galera, olha só. Um outro tipo, que também poderia ser considerado um subtipo de comensalismo, ó, mais e zero, é epifitismo. Nesse caso, o organismo vive sobre outro organismo. Um organismo vive sobre o outro e é beneficiado por causa disso. E quando são plantas que vivem sobre, a gente chama elas de epífitas. Daí que vem o nome epifitismo, porque é mais conhecido das plantas. Essas plantas epífitas, elas então pode ser, aqui está uma epífita, ó, vivendo sobre uma planta hospedeira, que é essa árvore maior. Então aqui a gente tem a hospedeira. E aqui a gente tem a epífita. E essa epífita aí, ela pode estar em busca de luz, né? Consegue se iluminar lá em cima, num lugar mais alto, tem mais disponibilidade de luz. É muito comum essas epífitas serem, como no caso está mostrado aqui, bromélias. Também orquídeas, galera. Então, apesar do termo hospedeiro aqui, não são parasitas, tá? Elas fazem fotossíntese, elas retiram água ou da umidade do ar, ou aí da superfície externa do hospedeiro, tá? Então, elas se beneficiam aí estando sobre a planta em busca de luz e tal, um ambiente legal para elas. E a planta hospedeira não é afetada, tranquilo? Então, epífitas, bromélias e orquídeas. E um último caso, que eu gostaria de trazer para vocês, é menos conhecido, só trouxe para, caso vocês encontrem esse nome, é chamado de forésia, galera. E ele tem a ver com transporte. Então, um organismo vai ser transportado por outro, beneficiado, e o que está sendo utilizado para o transporte não é prejudicado, tá, galera? Então, é diferente daquele caso lá do caranguejo eremita, que a gente falou, do paguro, que estava com a anêmona sobre ele levando, porque lá os dois eram beneficiados. Aqui só o que está sendo transportado é beneficiado. Tranquilo? Um exemplo, que é discutido, na verdade, se é isso ou não, seria o vírus da dengue, pessoal. E o Aedes, o mosquito. Então o Aedes estaria transportando o vírus, só que o vírus não teria um efeito prejudicial no Aedes. Então
positivo para o vírus, não afetado a Aedes. Outro exemplo seriam as cracas aí, que são crustáceos que ficam fixos em outros organismos que acabam transportando eles. Poderia ser um outro exemplo de forésia. Tá, pessoal? Era isso então, relações interespecíficas harmônicas. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bons estudos!